Boa tarde, tudo certo, alunos do Centro Educacional Antônio Francisco Machado, 7º ano. Mas esse tipo de probleminha não necessariamente pode ser estudado apenas por alunos do 7º ano, né? Dos 8º, 9º, 6º, isso aí pode ser também estudado, certo, pessoal? Então é isso aí, vamos lá. Esse vídeo segue de uma proposta do vídeo anterior, que era resolver essa situação problema como tarefa. E diz o seguinte neste problema aqui, vamos prestar bem atenção nele aqui, vamos pensar em como resolver este problema também, né? Ele não é um problema difícil, mas ele é um problema resolvível por etapas, né? Então, assim, cada valor que você deve calcular de acordo com a pergunta que é feita, né? Você calcula como que estivesse repetindo o mesmo processo. Então, a transportadora entrega feliz empregará um caminhão, ou seja, usará um caminhão-baú para realizar entregas a 3 localidades. Chamaremos por A, B e C a esses locais de entrega. Esses locais de entrega pode ser qualquer coisa, cidades, bairros, empresas, né? Então, não necessariamente... Na verdade, só pode ser por empresas. Enfim, isso não importa. Então, para não dar nomes aqui, fica mais fácil de chamar por ABC. O caminhão parte da distribuidora com carga de 1000 caixas iguais. É tudo o mesmo produto que deve ser entregue, né? E que deve despachar as entregas, né, para os locais ABC nas seguintes condições. Então, ele vai entregar os produtos com as seguintes condições: 5/8 das caixas em A, ou seja, na localidade A. 5/8 de toda a carga. Aí, 2/5 do que sobrou do restante da carga deve ser entregue em B. E ainda assim, depois de entregue em B, vai sobrar uma quantidade que deve ser entregue em C, que é o que diz ali, ó. E o que sobrar em C. Pergunta-se: qual é a quantidade de caixas descarregadas em cada localidade? E qual é a fração do total que foi entregue em B e em C? Muito bem. Vamos começar com a representação geométrica do problema, né? Como eu falei anteriormente, é sempre bom você resolver um problema de frações, considerando que este problema, ele... Deixa eu ver aqui. Tô com um problema aqui. Só um pouquinho, deixa eu dar aqui uma pausa. A caneta não queria aparecer, mas vamos lá. Então, vamos resolver isso geometricamente. Primeiro, vamos imaginar, então, as localidades, o trajeto. Vamos supor que o trajeto é este aqui, certo? Pode ser um trajeto curvilíneo, aqui não tem problema não. Aqui está a distribuidora, né? A transportadora, onde a transportadora se localiza. Então aqui fica a distribuidora, vamos chamar assim, né? Ou a transportadora chamada Entrega Feliz. É o nome da distribuidora. Enfim, aqui é a localidade A, aqui fica a localidade B, e digamos que aqui seja a localidade C. Muito bem. O caminhão, ele tem uma carga de 1000 caixas. Imaginemos o caminhão como sendo esse retângulo aqui. Você pode imaginar exatamente a carga dele
como sendo esta. Vamos estender um pouco mais. Como sendo uma figura geométrica. Isso não há nenhum problema quanto a isso. E diz que aqui está repleto, né? Imaginemos assim, né? Isso aqui repleto de caixas, né? Isso aqui, vamos supor que isso corresponde à parte do baú do caminhão e totalmente preenchida por 1000 caixas. E diz que 5/8 deve ser entregue em A. O que é 5/8? Bom, então 5/8 da carga que saiu da distribuidora. Então vamos imaginar dividindo esta carga toda em 8 partes. Ok? Vamos lá, vamos dividir em 8 partes. Dividido na metade, tenho 2 partes. Mas se eu dividir, mais uma vez, na metade e depois na outra metade, em 2 partes eu vou ter o quê? Tem 4. Ora, para totalizar 8, eu posso dividir novamente cada parte em outras 2. Certo? Vou fazer aqui. Ui, que ruim. A coordenação não é boa, hein? Muito bem. E diz o problema que nós temos que entregar 5/8, 5 partes desse total. Então, vamos lá. O que é 5 partes? O que é 5/8? Vamos escrever aqui 5/8. O que é 5/8? 5 corresponde ao número de partes tomadas, né? Que serão deixadas ali na distribuidora, na localidade A. E 8 partes é o total de divisões que você imagina na sua mente, né? Você abstrai isso. Total de divisões em que o caminhão foi dividido. 8 partes ele foi dividido aqui, né? A carga dele. E você considera 5. Então vamos lá, considera 5. Vamos achurar. E lembrando que achurar significa preencher com traços paralelos, né? Mais ou menos isso. Uma parte. 2 partes. 3 partes. 4 partes. E 5 partes. Então isso daqui corresponde a quanto? A 5/8. 5/8 da carga total. Mas, lembrando do vídeo anterior, 5/8 de quanto? De 1000. É o valor que de caixas que saiu da transportadora, distribuidora, seja o que for, ou do local da onde ela foi carregada, né? E como é que a gente calcula isso? 5/8 de 1000, esse D aqui, ele subentende uma multiplicação, né? A preposição de aqui. 5/8 de 1000. Então, o que você faz? Lembrando também, só mais um detalhezinho, que um número natural, ele é uma fração, se você considerar como sendo 1000 dividido por quanto? Dividido por 1. Né? Porque 1000 dividido por 1 é o próprio 1000. Então, escrever assim, ó, escrever 1000 ou escrever 1000 sobre 1 representa o mesmo número. Por quê? Porque 1000 dividido por 1 é 1000. Então, escrever assim 1000 ou escrever 1000 sobre 1 é a mesma coisa. Então, e por que eu boto 1 aqui? Só para vocês não se perderem em achar que ao multiplicar 5 por 1000, ó, você multiplica numerador por numerador. 5 vezes 1000, 5000. E depois, e ainda assim, porque há quem pense que o 8 deve ser multiplicado por 1000, né? E não se deve fazer isso, está errado. E por isso que eu coloco 1, porque o denominador deve multiplicar o denominador. E 8 vezes 1 é 8.
E nós devemos agora calcular quanto que é 5.000 dividido por 8. Ora, 5.000 dividido por 8, isso vai resultar em 675. O cálculo da divisão eu deixo para vocês. 675. Ok. Então, em A, deve ser entregue 675 caixas. Certo? E o que sobrou? O que sobra? Sobrou essa porção aqui de caixas do caminhão, ó. Essa porção toda aqui, ó. Isso aqui que sobrou. Ok? Sobrou, na verdade, 3/8. É verdade, isso é de fato. Mas a instrução dada para o entregador desta empresa é que daquilo que sobrou, que é toda esta parte aqui que sobrou, né, deve ser entregue na localidade B 2/5. Então o que você tem que fazer? Tem que pegar isso aqui e dividir em 5 partes aquele que sobrou. Então é um novo cálculo, certo? Mas para te saber quanto que você deve entregar na localidade B, você tem que considerar quanto que sobrou. Ora, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui do quanto que sobrou. Você tem 1.000 caixas, entregou em A 675, então você subtrai. Como é que faz? Relembrando aqui, né, as subtrações. Há quem faz assim, ó. O zero, ele pede emprestado, né, para o zero, que não tem. Pede para o outro zero, que não tem. Pede para um que tem, o 1 empresta, para esse zero ficar 1, ou seja, 10. Aí volta este zero a pedir para este que ficou com 10. Ele ficou agora, ganhou 1 do 10, ficou com 9 agora, né? Passou a ser 9. E aí esse zero pede para esse 10 que ganhou 1 e aqui ficou 9. Fica um rolo, né? Isso aqui é muito chato. Aqui não é legal. Eu vou refazer aqui no cantinho, quer ver? Vocês vão ver que fica mais fácil de compreender essa subtração se você pensar de uma outra maneira. 1.000 menos 675. Este número zero aqui, ó, este zero aqui, ele não vai pedir para este zero o emprestado. Ele vai pedir para quem? Olha lá que legal. Ele vai pedir agora para o conjunto de algarismos que sobraram. Ele vai pedir para um 100. E quando pede para o 100 tem 100 para dar, mas basta um só. Basta ceder 1 para este zero. Ceder 1. Vou botar uma outra cor aqui, fica nítido. Basta ceder 1 para este zero. Que este 100 ficou com quanto, então? Tirou 1 de 100? 99. Não é? Ora, fica facinho. 10 aqui, menos 5. 5. 9 menos 7. 2. 9 menos 6. 3. Então tu não precisa ficar pedindo de forma sequencial, pede pro zero, que pede pro zero, que pede pro zero, que dá 1, que dá 1, que fica 9, que fica 9. Não, precisa disso. Então tá, então toda essa quantidade aqui, ó, restante equivale a 300 e... é isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz conta... É isso mesmo, 325. Né? De 75 é 325. Tá, 325. Muito bem. Agora eu tenho que dividir esse 325 em quantas partes? Em 5 partes. Muito bem, eu vou tomar aqui uma outra tela. E eu tenho aqui, ó, vou redesenhar aqui, né, todo o caminhão aqui.
Então, esta parte aqui correspondia aos 675 e esta parte aqui corresponde aos 325 caixas. Esse aqui já foi entregue em A. Isso aqui tudo é entregue em A. Ora, muito bem. Vamos dividir agora esta parte que sobrou agora em quanto? Em 5 partes. Vamos lá. Uma. Aí, ó. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E diz o problema que 2/5 deve ser entregues aonde? 2/5 deve ser entregue em B. Então essa parte, 1 e 2. Então vamos lá. Então 2 partes, ó, em 5 serão entregues em B. Então é 2/5 de quem? De, ó, veja bem, de 325. Igual. Ora, 2/5 de 325, isso resulta em 2 vezes 325, vamos lá, dá 650. E lembrando que nós temos aqui no número natural um algarismo 1, né? No denominador, o número 1. Então, 2 multiplicou 3 vezes 25 e o 5 multiplica 1. 5 vezes 1, 5. E agora a gente divide 650 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão rapidinho. 6 dá para dividir por 5. Uma vez 5, 5. Subtrai, dá 1, baixa o 5. 15 baixou, divide. 15 dividido por 5, 3. E 3 vezes 5, 15. Subtrai, 0. Baixa o próximo 0, baixou, divide. Qual o número que multiplicado por 5 dá esse 0? O próprio 0. 0 vezes 5, 0. Subtrai, fechou. Então aqui resulta em 130. Ou seja, na localidade B, nós devemos entregar 130 caixas. Certo? Muito bem. E agora, o que diz aqui? Ó? E o que sobrar, ó, veja bem, o que sobrar aonde? O que sobrar em C. Vamos lá então, vamos lá para C. Vamos fazer isso. O que sobrar em C. Então, nós tínhamos 325. Esta porção toda aqui, ó, que eu vou pintar com verde, achorar com verde, toda essa parte aqui, ó, é o que sobrou. Então, essa porção sobrou. Isso aqui vai tudo para C. Ora, vamos lá então. Quanto que vai para C? É os 325 menos os 130. Subtrai. 5 menos 0. 5. Por que 130? Relembrando. Porque 130 ficarão em B. Né? Porque essa parte aqui toda aqui, ó, é a que será distribuída em B e em C. Então uma parte aqui, ó, que eu pintei em vermelho, que eu chorei em vermelho, já fica em B. E o restante fica em C. Então, 2 menos 3. Não é possível realizar essa operação, a não ser que você empreste uma unidade para o 2. Emprestando uma unidade para o 2, nós vamos ficar com 12. E o 3 passou a ser quanto? Passou a ser 2. 12 menos 3, 9. E 2 menos 1, 195. Então, voltando lá, em C, nós teremos 195 caixas para serem entregues em C.
Muito bem. O problema, ele pede também um detalhe, né? Vamos escrever aqui. Em A foram entregues 675 caixas. Em B foram entregues 130 caixas. Em C foram entregues 195 caixas. Muito bem. Mas o problema diz o seguinte, né? Voltando lá. Vamos voltar lá para relembrar. Ele diz que já determinamos a quantidade de caixas descarregadas em cada localidade, que é os valores que eu acabei de expor. E aí ele pergunta qual é a fração do total que foi entregue em B e em C. Então tá. Aqui, a fração do total. A fração do total em B e C. Mas por que ele pergunta em B e C e não em A? Quando você calculou 5/8 de 1000, isso aqui já é uma fração do total. 5/8 de 1000. Né? Isso aqui já é uma fração, 5/8 do total de 1000. Então isso aqui corresponde a 5/8 de 1000, seria 5.000 sobre 8. Concordam? Então isso aqui é a fração, é uma das frações totais do, uma das frações do total. Aí você tem o seguinte, isto. Aí você tem o seguinte, você tem 325, não, deixa eu só parar aqui. Em B foram entregues, deixa eu me lembrar, 130 caixas. 130 caixas. De qual total que havia? De 1000. Quando for feita essa pergunta, é assim que nós devemos responder. Aí o que significa isso? 130 de 1000. Mas, por outro lado, aqui voltando aqui, nós temos 625. Não, 75. (675) que foram entregues em A de 1000 caixas, não é verdade? Muito bem. É que na verdade assim, desculpa-me eu estar dizendo certas coisas aqui. Na verdade, esses 5/8, que 5.000 sobre 8, ele é. Na verdade, esse 5.000 sobre 8 aqui ele corresponde a 675 caixas, né? Tá. Isso aqui é a quantidade de caixas entregues. Então, essa fração aqui corresponde à quantidade de caixas entregues. Mas a pergunta correta, e aqui eu deveria incluir aqui A também, né? A pergunta correta é: qual é a fração total de A, B e C? A fração total é 675 sobre 1000, de fato. E isso equivale, na realidade, à seguinte fração. Deixa eu fazer aqui. 675 dividido por 1000 equivale a 27 sobre 40. Mas por que isso?
Essas frações aqui, ó, 635 sobre 1000 e 27 sobre 40, elas são equivalentes entre si. E o próximo vídeo vai ser a explicação sobre isso. Por isso que um problema ali foi proposto para que resultasse em uma das perguntas frações em que eu poderia explorar a sua equivalência. Então aqui, essa aqui são frações equivalentes. (130 sobre 1000 também tem frações equivalentes a ela. Vamos ver aqui então, 130 sobre 1000. Isso corresponde a 13 sobre 100. Que também são frações equivalentes entre si. Elas são equivalentes entre si. Isso aqui então corresponde à fração do total em B é 13 sobre 100, ou 130 sobre 1000. Isso aqui é a fração do total em B. Esta aqui, isso aqui você não considera, né? Esta aqui é a fração do total em A. E agora, como é que calcula a fração do total em C? Da mesma forma, 195 sobre 1000, ou seja, 195 caixas entregues em C de todas as 1000 que havia na carga. Então isso resulta em 39 sobre 200. Então também isso daqui também são frações equivalentes. Esta fração aqui ela corresponde a essa também. Então aqui a fração do total em B, em C, aliás. Aí você se pergunta, tá, mas para que serve então reconhecer a fração do total de A, B e C? Serve para a seguinte interpretação do problema, para ver se ele está correto. Qual é a interpretação do problema? A interpretação que você deve fazer é a seguinte: se tu somar as frações do total, desses totais aí, as frações do total de A, B e C, você vai ter o total, ou seja, 675 sobre 1000, que foi entregue, que é a quantidade de caixas entregue em A das 1000 que havia, mais 130 entregues em B das 1000 que havia na carga, né? Mais 195 das 1000 que havia da carga. Isto resulta em quanto? Vamos lá, vamos somar. Vamos somar então. Vamos fazer a continha aqui. 675 somado com 130 somado com 195. Isso é igual 5 mais 0, 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 9, 20. A 0, sobe 2. 2 e 6, 8. Mais 1, 9. Mais 1, 10. Ou seja, vocês percebem que isso aqui foi entregue em A, isso aqui foi entregue em B, isso aqui foi entregue em C. Então 675 foi entregue da carga, foi entregue em A, das 1000 caixas. 130 caixas
foram entregues em B das 1000 que havia no transporte, e 195 foram entregues em C das 1000 que havia no transporte. Isso totalizando 1000 sobre quanto? Sobre 1000. Ou seja, as 1000 caixas foram entregues em A, B e C, do total de 1000 caixas. Então é isso que nós temos que ter noção das frações. Pessoal, é isso aí. Há um pouquinho de equívocos aqui, né, que eu acabo falando, mas eu não estou acostumado a falar na frente do computador. Eu tenho mais facilidade aí, esses lapsos aqui, esses atos falhos aí, não ocorrem quando estou de frente para pessoas. Então, eu preciso me acostumar. Tá ok? É isso aí, então, tá? Qualquer dúvida, vamos perguntar aí nos comentários. Pessoal, se inscrevam, certo? Para que vocês recebam a notificação de vídeos novos do canal. Outra coisa, próximo vídeo nós vamos tratar sobre comparação de frações. Nós vamos falar sobre comparação de frações. Comparação e equivalência de frações. Ok? Muito bem, um abraço a todos e tchau, tchau.